Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Eu decidi fazer um episódio hoje um pouquinho diferente. É o final de semana no aniversário da minha mãe. Ela faria 76 anos, então claro que eu tô um pouco sensível, mas eu não quero fazer um daqueles episódios que o pessoal depois vem falar comigo que chorou horrores e que não tá... e que foi muito dramático. Então eu vou falar sobre um outro assunto, mas é um pouco diferente porque eu não vou editar. Eu vou fazer um episódio mais falado em voz alta, pensamento em voz alta, sem edição, que vocês não veem, né? Como é que é o processo de edição para sair o resultado que vocês escutam. Mas, né, com todos os cortes, sem as respirações, sem as paradas, sem os pensamentos em voz alta, sem esses erros que eu acabei de cometer. Então eu resolvi deixar um pouco mais livre hoje, até porque eu tô num dia que vocês podem imaginar que seja um pouco difícil. Estou agora, nesse exato momento, na minha mesa em casa, olhando para a foto da minha mãe. É uma foto que eu tinha 4 anos. E ela está atrás de mim, segurando meu ombro. Eu estou sorrindo, olhando para a foto. E minha mãe estava linda, sempre foi muito linda. E ela estava usando um cordão colorido, que eu amava esse cordão colorido. Era um cordão de várias pedrinhas, cada uma de uma cor, fazia um rainbow, né? Um efeito rainbow. E eu amava. E ela teve esse cordão... Se eu não me engano, eu acho que quando eu saí da casa dela há muitos e muitos anos, eu via esse cordão ainda pendurado no porta-joias, porta-bijuterias dela, na parede, dos cordõezinhos, e ainda estava lá. Então, eu acho que ela, enfim, teve esse cordão por muitos anos. Eu estava pensando aqui, eu acordei pensando nisso, porque... Ainda falando sobre Praga, né? Eu acho que tem algo muito simbólico, em ler um livro sobre isolamento, estando isolada, entre aspas, ainda que por escolha, né? Porque estava eu lá, sozinha, num passeio de barco em Praga. Sozinha porque eu não tinha ninguém conhecido comigo, mas era um passeio num barco lotado de gente. Pelo rio Moldava, eu acho que é assim que se fala o nome do rio lá, com um jantar incluído e música ao vivo. E assim que eu me sentei, a moça me levou para minha cadeira e tal, para minha mesa sozinha, e um prato de goulash à frente. Eu resolvi abrir meu Kindle e eu pensei, é agora que eu vou reler A Metamorfose de Kafka. Simbólico, né? Ler Kafka em Praga. Obviamente foi proposital. E para quem já leu, sabe que é um recorte na vida de um homem que num belo dia, ao acordar, se vê transformado num tipo de inseto. Ele nunca diz barata exatamente, mas a gente sempre imaginou uma barata. E dia após dia, essa situação com a família dele vai piorando por conta de ter virado uma barata. Primeiro porque eles têm medo do cara, e depois eles começam a passar a ignorá-lo. Ele fica isolado num quarto. E é tanta, mas tanta camada que dá pra gente discutir sobre essa história. O fato de ele ter virado uma barata, o fato da família ter começado a sentir nojo, a ignorar, ou ter medo. E engraçado é que nesse momento, independente todas essas camadas filosóficas que eu poderia ter pensado, o meu ego, digamos assim, meus pensamentos foram direto para um passado, quando eu ainda morava com a minha mãe, já adulta. No Brasil, não sei se vocês sabem, mas... a galera lá mora com os pais até muito velho. E eu lembro de ter pensado nessa época, já com meus 20 e tanto, quase 30, pensado no medo de me tornar um peso para minha mãe, por conta de estar em casa. Porque a gente também no Brasil vive muito a cultura americana. A gente é muito investido, eu diria, na cultura americana. Então essa influência a gente vê nos filmes, os americanos... Nos filmes, né? Nem todo mundo, claro. Sai de casa
quase que na adolescência, no final da adolescência, para fazer a faculdade e não volta, né? Porque vai trabalhar, vai fazer as suas temporadas em vários lugares do país, dos Estados Unidos, e vai viver a sua vida. E os pais ficam para trás, entre aspas, né? Eles vão visitar só nas férias ou nas datas comemorativas. E eu, pensando nisso, por conta dessa influência, não queria ser um peso para minha mãe. E esse personagem, se a gente for pensar melhor, é uma metáfora aqui, ele não vira só um bicho. A questão toda aqui é que ele se torna improdutivo. Ele vira um fardo para a família, é inútil, digamos assim. E no mundo que a gente vive, a gente dá muito valor à produtividade. A gente tem essa coisa, esse romantismo com a independência financeira, porque a gente precisa, né, dela, claro. Mas mais que isso é porque a gente dá valor a essa autonomia em todas as formas. E me fez pensar na velhice, em como que a gente perde importância quando a gente alcança uma certa idade e a gente já não é considerado produtivo para a sociedade. E o quanto os velhinhos sofrem com essa injustiça, coitados. E, bom, joguei todos esses pensamentos para mim, pensando no envelhecer. Acabou de tocar um som no meu celular e eu não vou editar, porque eu falei que eu não ia editar. E é o meu melhor amigo mandando mensagem. Enfim, eu acho que o Kafka fez uma coisa brilhante ao mostrar pra gente que antes de virar bicho, esse personagem, ele odiava o trabalho, ele estava exausto, estava infeliz, mas ainda assim ele estava ali tentando sustentar a família. E quando ele já não consegue produzir e pagar as contas, ele automaticamente se torna irrelevante para a família. Claro, não é tão radical assim, mas tudo aqui eu tô falando de termos simbólicos e analogias, tá, gente? E a família meio que já não tem a mesma disposição para sustentar o cara, do jeito que era no contrário, era uma realidade. Enfim, é muito cruel, é muito cruel. E aí me faz me perguntar, né, valer é produzir? Onde então está o valor da pessoa? E quem somos nós quando a gente deixa de ser útil? Quando não estamos a ser úteis? E quando eu virei a última página do livro, a primeira vez que eu li esse livro eu era adolescente, depois eu acho que eu li uma segunda vez, meus 20 e tantos anos, né? E agora eu li com quase 40. Então é curioso reler livros, eu gosto disso, porque a gente meio que recebe de formas diferentes, dependendo da idade, dependendo do que você está vivendo no momento. E quando eu virei a última página, eu já estava filosofando sobre os dois lados da moeda, porque as gerações que cada vez mais permanecem dentro de casa até mais tarde, e, entre aspas, se tornam aí um estorvo para os pais, quando eles não produzem, né? Eu acho que isso é um reflexo, claro, de um mundo economicamente instável, caro e desigual. E também tem o lado dos pais, que ao envelhecerem são abandonados pelos filhos, quase como baratas inconvenientes, como o Gregor no livro. E eu pensei também na quantidade de tempo que a gente desperdiça a pensar em como não desperdiçar o tempo. Porque é aquela coisa é preciso produzir mais e mais e mais, é preciso usar meu tempo para alguma coisa útil e tudo mais. Eu já falei até sobre isso aqui no podcast, lá nos primeiros episódios. E que medo é esse que nos obriga a querer operar de todas as formas? E que desprezo é esse que a gente sente quando alguém não tem utilidade numa sociedade, quando a pessoa deixa de ser útil, inteiro, digamos assim, jovem. E de um lado a gente tem um pensamento do Gregor, que se tornou uma barata, mas está consciente de tudo. Então ele está consciente do abandono e da rejeição da família. Do outro, a gente tem a reação dos familiares, que já não reconhecem a criatura como membro e nem a sua sapiência. Eles não sabem que o Gregor tem essa consciência toda do que está acontecendo. E para eles o Gregor morreu quando ele se transformou nessa barata, nesse bicho. Ou eles querem acreditar nisso para não ter que encarar a possibilidade de carregar o fardo que é cuidar dessa criatura asquerosa e inútil. Olha que cruel. E quando a gente pensa que a gente já destrinchou todas as camadas possíveis das provocações de Kafka, no fim do livro a gente se depara com uma família transformada, física e emocionalmente.
poderíamos até pensar que para pior. Afinal, foi uma perda, né? Eles perderam o Gregor. O Gregor era quem trabalhava mais, quem levava mais dinheiro para casa, quem cuidava de tudo. Mas não. O que nos faz pensar que talvez o Gregor ali naquela situação familiar fosse uma muleta para a família, uma espécie de rodinha de bicicleta que os outros tinham e não queriam arrancar e dar de cara com a própria independência. E quando foram obrigados a se mexer, a fazer alguma coisa, a trazer dinheiro para casa, a rever hábitos ruins, eles mudaram da água para o vinho. E há uma cena em que o Gregor, já nas últimas... tá morrendo e tal, desculpa o spoiler, mas tá ferido, ele olha para a família mais saudável, mais bonita, mais bem vestida, mais bem cuidada. E essa percepção é tão cruel que me doeu fisicamente. O fato de alguém estar, desculpa o palavrão, desculpa o francês, mas na merda, e os outros, por conta disso, se verem na necessidade de serem mais independentes e cuidarem de si e se tornarem lindos, e precisar dessa situação para que os outros se movam, para se mexam e saiam da inércia, eu acho muito cruel. E não é culpa de ninguém, mas eu acho que é uma excelente reflexão sobre os nossos comportamentos. Kafka, nesse ponto, embora tenha sido cruel dessas simbologias, é genial, né? E, bom, eu acho que a gente tem sempre uma escolha sobre o que fazer com a nossa dependência e a nossa independência, dependendo de como você quer ver o significado de cada uma dessas palavras, né? É semântica aqui. Mas a gente pode usar qualquer uma das duas como desculpa para qualquer coisa e gerar resultados positivos ou negativos, protegidos pelo viés que nos for mais confortável no momento, entendem? Porque eu posso usar uma desculpa de que com a dependência eu não consigo fazer isso, reclamar porque eu sou dependente financeiramente, eu sou dependente emocionalmente de alguma coisa, eu não consigo sair, bababá, e usar isso como desculpa para não querer arriscar e falhar, por exemplo. Como eu posso usar a independência como uma desculpa também para não fazer talvez praticar um hobby ou ter tempo para me divertir. Porque eu posso dizer, para conquistar a minha independência financeira eu preciso trabalhar X horas por dia, não tenho tempo para mim, não tenho tempo para nada, não consigo escrever meu livro, não consigo fazer exercício físico, quando na verdade isso é uma muleta, né, para eu não ter que enfrentar talvez uma realidade em que isso sim é possível, basta que eu ou redesenhe minhas prioridades, ou faça um esforço para acordar mais cedo, ou faça, enfim, vocês sabem muito bem disso, todo mundo sofre disso. E nós somos sim protegidos por esse viés, talvez, que nos é confortável para justificar qualquer coisa. E quando eu terminei o livro, né, eu guardei o Kindle na bolsa, eu olhei em volta para as pessoas em volta de mim, vários estrangeiros e turistas de tudo quanto é canto, que participaram do mesmo momento, do mesmo jantar que eu, estavam ali em Praga também, seja lá por qual motivo, lua de mel, férias, um encontro de amigos, um mochilão, uma aposentadoria. Eu estava olhando para as pessoas, né, e eu vi a banda ainda tocando o resto de um cover animado dos anos 80, e a minha mente continuou vagando tentando buscar essas memórias de um passado recente, embora distante. E eu fiquei pensando, eu falei que eu não ia falar sobre coisas dramáticas, eu acabei vindo para isso, né? Mas eu fiquei pensando em como, às vezes, pode ser que minha mãe tenha sido uma muleta mais uma vez aqui, é uma metáfora, tá, gente? Pelo amor de Deus. Durante muitos anos, porque eu acho que a gente usa os nossos pais como desculpa para deixar de fazer coisas que a gente teme fazer, porque nós somos crianças, porque somos adolescentes, porque somos jovens adultos inexperientes, e a gente tende a culpar os nossos pais por não ser ainda o momento de fazer certas coisas, né? De
de cair no mundo, como dizem. E o oposto também, né? Porque tem essa coisa de... Eu até falei aqui no outro episódio que mais de uma vez eu usei a minha mãe como um porto seguro para tomar decisões. Como se, enquanto minha mãe existisse, então tudo bem tomar decisões difíceis, porque afinal eu tenho ela para segurar as pontas, digamos assim. E eu mais uma vez, inconscientemente, eu transferi para ela a responsabilidade pelas realidades e situações em que eu me via por conta das minhas decisões e escolhas. Aí lá vem eu com o Adler de novo, né? Quebrando um pouco o Freud aqui, porque importa muito os nossos traumas não existem na visão do Adler. O que importa é a responsabilidade daquilo que a gente faz, daquilo que a gente quer fazer, independente do nosso passado, independente dos nossos, entre aspas, traumas. E tudo isso eu fiquei pensando nesse barco. E eu confesso que eu comprei esse passeio, né, pensando que eu ia ver a vista do Rio, do lado de fora, como eu vi em Budapeste, que é um passeio de barco incrível também, né, em Budapeste. Nossa, maravilhoso. Só que em Praga, à noite, as luzes do barco e as luzes de dentro do jantar e tudo mais, faz reflexo nas janelas e impediu que eu visse qualquer coisa lá fora. A gente até viu alguma coisa ou outra, mas impediu. Então eu não recomendo, tá, gente, fazer esse passeio à noite, jantar. Recomendo fazer de tarde, talvez pôr do sol, acho que vai valer mais a pena. E é por isso que eu parei para ler durante 2 horas o livro inteiro, Metamorfose de Kafka, e escutando a banda e jantando o goulash, como eu falei. E nesse momento toda a sensibilidade do livro e dessa viagem em si também, porque essa viagem, por vários motivos que eu não comentei aqui, mas foi simbólica para mim. Então, tudo isso me tocou muito, porque apesar de eu estar rodeada de pessoas ali naquele barco, de certa forma, e não comparando a minha vida atual de forma alguma, mas de certa forma veio um sentimento de isolamento e de preocupação com a produtividade e de ter sido, ou de me tornar, quando velha, um estorvo, ou de alguma maneira inútil para a sociedade, sabe? Como a barata Gregor do livro. Curiosamente. Mas foram só pensamentos. É óbvio que eu não penso isso, gente. É óbvio que eu não acredito nisso de verdade. Eu não acho que nós sejamos um estorvo, pelo amor de Deus. Não acho que eu seja, sobretudo. Mas todos esses pensamentos que vieram lendo esse livro, eu fiquei tocada, principalmente por pensar na maneira como a gente lida com o outro em relação ao que eu falei dessas muletas, o Gregor com a família com o Gregor, eu com a minha mãe, e minha mãe comigo, talvez. Eu acho que também tinha uma via de mão dupla. Aquela que não dirige, quer fazer referência a alguma coisa de condução, mas tudo bem, né? Eu acho que também, por ser aniversário da minha mãe agora, eu também quis resgatar esse assunto. Primeiro porque eu penso muito na minha mãe, né, principalmente nesses dias. E segundo porque eu também, significa, né, que essa semana de aniversário dela são sempre 2 semanas antes do meu aniversário, perdão, do meu dia de fazer anos. E eu tô para fazer 40. E eu acho que esse número redondo é muito significativo, ainda que não de forma prática, na vida real, né? Não, vamos combinar que não muda tanto assim. De 39 para 40, pelo amor de Deus, não muda, mas muda simbolicamente. E isso mexe com a gente. E eu tô pensando nessa coisa de envelhecer, essa situação em que todos passamos, e o quanto que, por quanto tempo eu serei útil para a sociedade, como, enfim, vieram todas essas preocupações. Eu queria, talvez, aqui tentar expressar de uma forma não muito eloquente, para vocês também entenderem como é que é a edição de um podcast e como que a edição de um podcast faz a diferença num episódio final. É isso, gente.
Feliz aniversário, mamãe. Teria feito 76 anos. E faz falta. Sinto muita falta da voz dela, das suas risadas e de poder dizer parabéns pessoalmente. E é isso. Bom domingo para vocês. E até o próximo episódio.